em relação a essa psicologia, tá? Então, no que diz respeito à psicologia social europeia, apesar da psicologia europeia ter inicialmente caminhado lado a lado com a psicologia social psicológica, ela começou a partir dos anos 70 e foi motivada pela crise da psicologia social nos Estados Unidos, a partir da sua própria identidade, a demonstrar uma maior preocupação com a estrutura social. Então, essa psicologia social europeia, ela começa a voltar mais os seus olhares sobre a estrutura social, tentar compreender de que maneira que a estrutura social ela estava vinculada à, à formação psíquica do indivíduo, tá? E olha, em 1970, ok? E aí, alguns temas de estudos mais frequentes dentro do contexto europeu, você tinha a identidade social, né? E as representações sociais. Então, são dois tópicos que são mais frequentes nessa psicologia social europeia, tá bom? A identidade social, que se insere principalmente no contexto das relações intergrupais, e as representações sociais, que remetem à psicologia dos grupos e coletividades. A identidade social seria a teoria que está apoiada em três postulados básicos: o autoconceito, né, o quanto que o indivíduo se percebe, né, o quanto que ele entende de si próprio, tá? É derivado da identificação e pertença grupal, é o quanto que ele se sente pertencente a um determinado grupo. As pessoas são motivadas a manter uma autoestima positiva, né? A ideia é essa, né? Então, que as pessoas elas sempre têm uma autoestima positiva. Então, eles partem dessa ideia, né? E também que as pessoas estabelecem uma identidade social positiva, mediante a comparação favorável do seu próprio grupo com os outros grupos, né? Então, existe essa questão. Então, o autoconceito, a autoestima e a identidade social positiva, tá? Que elas vão eh, ser destaque aqui em termos de compreensão, de conceito, né, da identidade social. Os estudos que possuem esses elementos que eu acabei de citar para vocês, é, eles têm consistentemente apontado que a força da identificação com o grupo e a necessidade de manter uma autoestima positiva encontram-se na base das relações intergrupais, ao provocar o favoritismo do próprio grupo e as atitudes discriminatórias da decorrentes. Então, olha, o que seria isso, né? A força da identificação com o próprio grupo, ou seja, o quanto que você se identifica ou não com o grupo, né? E a necessidade a manter uma autoestima positiva encontram-se na base das relações intergrupais, né? Então, a força de identificação com o grupo e a necessidade de você manter uma autoestima positiva, ok? E as representações sociais, que tem um grande autor chamado Moscovici, né? Que ele vai trabalhar fundamentalmente com conceitos, imagens e explicações, né? Dizendo que as representações sociais englobam todos esses três elementos, o conjunto desses três elementos, tá bom? Conceito, imagem, explicações. Que eles se originam do senso comum no contexto das interações e comunicações interpessoais, ou seja, se originam no senso comum, a maneira como as pessoas entendem, percebem, notam, no contexto das interações, ou seja, nas relações, né, da maneira como as pessoas se relacionam e também das comunicações interpessoais, ok? As representações sociais vão se modificando à medida que novos significados vão sendo acrescentados à realidade. Então, essa teoria ela vai dizer que a representação social ela vai sendo transformada, né, na medida que as coisas vão sendo transformadas também. A função das representações sociais é dar sentido ao desconhecido, transformando o não familiar em algo familiar. Ela vai se apoiar nos processos de ancoragem, que seria você inserir o fenômeno que não é tão familiar em uma rede de categorias, tá certo? Para você, por que que é ancoragem? Porque é o apoio, né? De onde você tira o apoio para poder eh, se fortalecer e produzir, né? E a objetivação,
que é transformar o que é abstrato em alguma coisa que seja concreta, né? Alguma coisa que possa ser tocada, né? Então, essa que seria a representação social. E, por fim, né, a psicologia social latino-americana, que ocorre na América Latina, eh, na época do auge da ditadura militar, né? Então, os psicólogos que foram estimulados pelas ditaduras militares, né, pela arbitrariedade desses regimes, né, e bem como pela desigualdade que existe na América do Sul, eles começaram a defender uma ruptura com a psicologia social tradicional, tá? Tanto a norte-americana quanto a europeia. Então, esses psicólogos, eles vão se opor frontalmente contra essas psicologias, tanto a europeia quanto a estadunidense. A principal tarefa do psicólogo, diriam eles, né, seria promover a conscientização das pessoas e dos grupos, né, para que eles pudessem desenvolver um saber crítico sobre a sua própria vida, sobre a sua realidade e, a partir disso, poder eles mesmos controlar a sua existência. Trata-se, portanto, de desenvolver um saber psicológico historicamente construído e que se torne capaz de contribuir para resolver os problemas que vão ah, atingir as pessoas mais economicamente desfavoráveis e aquelas que são mais oprimidas, aquelas que são mais sofredoras. A construção teórica em psicologia social deve emergir, de acordo com os teóricos que defendem a ideia da psicologia social latino-americana, deve emergir dos problemas e conflitos vivenciados, experimentados pelo povo latino-americano, de forma contextualizada com sua história. Então, é importante ter essa clareza. Vai ser a partir dessa história da própria América Latina que vai se pensar na necessidade de você rever, de você pensar, de você transformar essa psicologia social que até então ela, de acordo com os autores que constituíram essa outra psicologia, até então isso não era